os paladinos desmascarados que estão em busca da justiça, da verdade real. Em relação à notícia do senhor Tiago Fontes, as notícias que chegaram à imprensa, o senhor pode olhar para cá que fica pronto, beleza. Em relação às notícias que chegaram à imprensa, as primeiras notícias, foram em relação às buscas que foram realizadas na casa dele, 2, por sinal. Essas buscas realizadas, como é que a polícia chegou até o nome do senhor Tiago Fontes? Bruno, nós vivemos nessa investigação 2 momentos. Um primeiro momento em que envolveu todas as forças de segurança, ao qual eu agradeço ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar do Estado da Paraíba. Esse primeiro momento estava em busca de um corpo, de uma criança desaparecida. Agora, hoje, nós vivemos uma segunda fase, uma fase exclusivamente investigativa. Nesse primeiro momento, foram realizadas buscas na residência do suspeito em busca de um corpo, especificamente o corpo de Ana Sofia. E nada foi encontrado. Foram utilizados cães treinados para detectar cadáver ou até mesmo o rastro do cheiro da criança e nada foi encontrado. Mas, nesse segundo momento, nós passamos a focar especificamente no trajeto percorrido pela pequena Ana Sofia, utilizando-se das câmeras de vigilância das cercanias da avenida principal do distrito de Roma. Nós conseguimos identificar por onde ela veio, descendo a rua principal. Nós conseguimos firmar o ponto exato onde ela foi registrada pelas câmeras pela última vez. Ô doutor, em relação às buscas, para daqui a pouco a gente avançar nas imagens, o que chama a atenção da expertise policial foi o comportamento do senhor Tiago em relação a não colaborar com a investigação. Ele tentou destruir provas quando a polícia estava realizando as buscas, doutor? Sim, perfeito. Ele não só tentou, como conseguiu. Nessa segunda fase da investigação, como eu estava explicando, foi realizada uma nova busca e apreensão, que foi amplamente divulgada pela imprensa, e foram apreendidos diversos aparelhos celulares, como também notebooks e tablets, e dentre esses aparelhos celulares foi encontrado um escondido na residência do sogro dele, embaixo de um móvel na cozinha. O celular estava em modo avião e formatado. E nós temos informações técnicas que serão juntadas aos autos de que essa formatação foi realizada justamente contemporânea ao período da primeira busca e apreensão na residência dele. Ou seja, ele ali já estava se desvencilhando de provas, já estava fazendo artimanhas para tentar dificultar o trabalho da polícia. O que já daria motivo para solicitar a prisão dele por atrapalhar a investigação. Perfeito. Esse foi um dos, sequer o principal motivo do pedido de prisão, além dos indícios e evidências que nós já tínhamos sobre o Tiago, né? Sobre o conteúdo, o material, inclusive a localização geográfica do aparelho, o material armazenado, é possível a polícia conseguir alguma coisa através do IPC para fazer essa perícia nos aparelhos? É possível conseguir alguma coisa no telefone, doutor? Então, Bruno, como eu te disse, o aparelho foi formatado por uma questão técnica e o segredo da investigação. Nesse momento é melhor nós não nos pronunciarmos sobre esse fato. Eu peço a sua compreensão, a compreensão dos telespectadores. O senhor fala aquilo que for permitido dentro das suas limitações. Faz parte da estratégia da investigação e também nós temos que, aqui nesse pronunciamento, estar atentos aos mandamentos legais, né? A lei. Já em relação à questão dessas imagens aqui, coloca outra imagem, eu queria que o senhor observasse aqui bem as imagens, é a outra que tem os tracinhos, que a defesa dele, que é exatamente na frente da casa do senhor Tiago. Não é essa, é essa daqui, né? A casa exatamente na casa, na rua do senhor Tiago. Perfeito, é isso? Perfeito. Pronto, essa imagem aqui, a última imagem da Ana Sofia na frente da casa do senhor Tiago. Quando a defesa dele, ao analisar a tese apresentada pela polícia, classifica essa imagem como um vulto. Como é que a polícia chegou à conclusão que isso de fato é Ana Sofia? Fazer só uma correção, Bruno. Essa aqui não é a última imagem. A última imagem é essa. É essa daqui, do vulto. Pronto, isso. Correção. Essa daqui é a última imagem. Na outra, ela estava subindo a rua em direção à casa de sua amiga.
onde ela ainda é encontrou... Isso, perfeito. Essas linhas não foram produzidas pelo Instituto de Polícia Científica, não faz parte do laudo. Não, isso aqui não é do inquérito. Alguém deve ter produzido isso, acredito eu que por comparação, para poder comparar, não é? As questões aqui das manchas do vestido, que ficam bem evidentes que realmente se trata a criança quando nós vemos ali o suposto vulto, que hoje nós temos certeza que se trata de Ana Sofia. Que é essa imagem que a produção vai colocar agora. Isso, pronto. A próxima. A próxima imagem, por gentileza. Pronto, eu queria que o senhor explicasse sobre essa imagem agora, pronto. Isso aí é na frente da casa do senhor Tiago? Perfeito, perfeito. Na frente da casa dele? Residência de número 192, da principal rua do distrito de Roma. Como eu estava lhe explicando, Bruno, na segunda fase da investigação, nós conseguimos determinar o trajeto específico da Ana Sofia e a última imagem que tinha-se conhecimento até então era de um mercadinho onde ela passou às 12 horas e 36 minutos. Às 12 horas e 34 minutos, ela sai da casa da amiga, caminha, e até então essa era a última imagem registrada dela, de 12h36. Nós estávamos em busca do ponto zero. O que seria o ponto zero? O exato local onde a criança sumiu. Até para poder filtrarmos e termos uma linha de raciocínio única. À medida que nós fomos fechando os espaços por meio de depoimento de testemunhas oculares, pessoas que viram a criança passando... Que confirmam essa imagem aqui. Que confirma que Ana Sofia passou e chegou em frente à casa de Tiago. Nós temos 5 pessoas. As pessoas afirmam isso no inquérito. Afirmam isso. 5 pessoas viram Ana Sofia caminhando até a frente do imóvel. Olha aí, para quem está em casa agora nos acompanhando, o delegado está afirmando aqui, e obviamente que ele tem a segurança disso, porque vai apresentar à justiça, que além dessa imagem aqui, que é a última imagem na frente da casa do senhor Tiago Fontes, ele também conseguiu 5 pessoas que afirmaram. De fato, Ana Sofia passou na frente da casa do senhor Tiago, como essa última imagem mostra. E não só isso, Bruno, nós temos outras 4 pessoas que após a casa de Tiago não viram Ana Sofia. Esse ponto aqui é importante destacar. É como se eu fosse até ao Dr. Aldroville, ao encontro dele aqui, e nessa passagem aqui, depois do Dr. Aldroville, quando eu vou para outro local, alguém vai me ver passando dele. E essa pessoa depois dele não me viu passando. Então, obviamente, que eu devo ter ficado interrompido com o Dr. Aldroville. É basicamente isso daí que ele está querendo explicar. Bruno, perfeito. Você vê essa moto passando, né? Sim. Pronto, essas pessoas foram identificadas. Todos os veículos que passaram na rua, nesse horário, foram identificados, seus motoristas ouvidos, e todos eles apresentaram para onde foram, o que estavam fazendo. Isso não foi informado até o presente momento, certo? Para ninguém. Estou informando aqui agora para você. Olha aí, mais uma informação de novidade do caso. Todos esses motoristas foram identificados, qualificados e ouvidos em depoimento testemunhal com compromisso judicial de falar a verdade. E as informações que eles prestaram foram checadas e confirmadas. Nenhum deles teve contato com Ana Sofia. Em outras palavras, Ana Sofia não entrou num carro. O carro do senhor Tiago, ele foi periciado. Inclusive, houve uma informação, doutor Aldroville, nacional, de que o sangue foi confirmado dentro do carro, etc e tal. O que atestou aquele laudo? Só fechando para deixar bem claro, Bruno, dando continuidade. Sim, Ana Sofia não entrou em nenhum carro no trajeto da casa da amiga até aqui. Ela não entrou em nenhum carro. Todos esses motores foram ouvidos. Inclusive, o suspeito foi à procura dessas 2 pessoas que passam na moto para saber o que eles viram. Quer dizer que ele quis interferir também no depoimento de testemunhas? Perfeito. O que é mais um motivo de se pedir a prisão. Além de apagar o aparelho celular... Ele foi atrás dessas pessoas? Ele foi atrás dessas pessoas. Qual era a preocupação dele em querer saber o que é que as pessoas afirmaram? Que preocupação ele tem? Ele fez uma pergunta bem clara. Vocês viram a menina? E o rapaz, não.
Porque isso aqui, Bruno, é um fato do cotidiano. Se Ana Sofia não tivesse desaparecido, é um fato corriqueiro do dia a dia. Esse senhor, ele passa todos os dias aqui, subindo e descendo 4 vezes. Ô, doutor Aldroville, na residência do Tiago, quem é que mora com ele? A esposa, uma filha de 14 anos, um bebê de 2 anos e frequenta bastante uma senhora, uma empregada doméstica, que exerce a função de babá. De babá. Essas pessoas foram ouvidas e não colaboraram no sentido de alguma informação que ajudasse a polícia? Todas as pessoas foram ouvidas, inclusive a babá e as suas filhas, que eventualmente frequentam a casa. Essa senhora, essa babá, antes de entrar para ser ouvida, na primeira fase da investigação, que estava-se em busca de um corpo, foi coagida por Tiago. O Tiago coagiu, mas doutor, a prisão desse camarada é necessária. Já era por tudo que o senhor está dizendo, tentando coagir testemunhas, atrapalhando a investigação, e vocês ainda foram cautelosos ao pedir a prisão dele. Porque nós temos uma responsabilidade social dentro de nossa função, Bruno. Nós sabemos que o segundo bem jurídico mais valioso de um ser humano é a liberdade. Nós não estamos aqui em busca de mídia, a Polícia Civil não está em busca de responsabilizar qualquer um. A Polícia Civil está em busca de apresentar a verdade. E essa é a verdade, Bruno. Quando a babá estava para entrar na sala, o Tiago tinha acabado de ser ouvido e a abordou e disse: "Não diga nada." Ele abordou ela, não diga nada. Dentro da delegacia. E aí, Paraíba? O que é que esse homem tem a esconder? Alguma dúvida para quem ainda estava? As pessoas embriagadas com a tese do Dr. Marcos Alane, que nada o cliente dele tinha a ver. Vocês estão ouvindo aqui o que o Dr. Aldroville está explicando? De toda uma história, com início, meio e fim, de diversas passagens do senhor Tiago, passagens essas que levantam suspeitas. Ele falou aqui da tentativa dele em atrapalhar as investigações, da questão da prova técnica das imagens, da tentativa dele em apagar os dados do telefone, de se preocupar com o que as pessoas afirmaram. Então, qual a dúvida disso? Doutor, eu te pergunto, qual era o relacionamento dele com a menina? Havia alguma proximidade, alguma coisa? Eu pergunto ao senhor. Pois não, Bruno, deixando bem claro, algumas pessoas até ventilaram, mas a polícia demorou muito a pedir um mandado de prisão do suspeito. Eu queria deixar bem claro que todos esses fatos não aconteceram da noite para o dia. Foram fatos que se sucederam ao longo do tempo, ao longo de dias e de semanas. E como eu disse, nós temos uma responsabilidade, um dever funcional e temos consciência que estamos na linha certa. Sobre a vinculação do suspeito com a vítima, ele conhecia. Ele conhecia Ana Sofia. Convivia? Ele indiretamente convivia, pois o seu sogro tinha uma casa alugada para a família de Ana Sofia. Inclusive, esse mesmo sogro, após ser ventilada a possibilidade de Tiago ser o suspeito, com raiva da família, pediu a casa de volta. Isso é só um fato relevante, porque o Tiago sempre frequentava a residência do sogro. E como os imóveis ficavam um de frente para o outro, ele via o que se passava na casa de Ana Sofia. Ele tinha informações sobre as relações interpessoais entre Ana Sofia e suas irmãs, entre as próprias irmãs, entre as irmãs e a mãe, entre a mãe e o pai. Como é que a polícia, doutor, avalia? Inclusive, Bruno, perdão, desculpe interrompê-lo. Senhor... Tiago foi o único morador do distrito de Roma a tentar depreciar a imagem da pequena Ana Sofia. Como assim? Em seu termo de declarações, Tiago disse que Ana Sofia era uma menina que vivia nas ruas, jogada, de má criação. E a gente sabe que isso não é verdade. Ele também tentou imputar a Ana Sofia pequenos delitos, como furtos de frutas, furtos de sandálias nas residências de Roma. Nós sabemos que Ana Sofia vivia numa situação de pobreza, uma criança, uma menina de 8 anos de idade, mas ela era apenas uma criança humilde. Ela tinha condições de viver.
Ô doutor, quer dizer que ele teve essa capacidade de, na delegacia, ter essa preocupação de menosprezar a pequena, sem a oportunidade dela se defender e dizer que ela praticava furtos. Ele disse isso da criança? Perfeito. Logo no início dos fatos, ele dessa forma agiu e está consignado nos autos em termos de declarações. Mas por que essa preocupação dele em denegrir a imagem da criança e menosprezar ela? Que mal essa garota fazia? É como se ele quisesse tirar os holofotes em cima de qualquer suspeita para a própria criança, querendo responsabilizar a vítima pelos atos. Bruno, a gente escuta muito, né? Assim, dentro de um machismo, aquela história de uma vítima de estupro. Ah, mas ela estava vestida assim, ela estava vestida... Como se a culpa fosse da vítima. Pronto. Nós interpretamos os fatos dessa forma. Ele podia até dizer, na minha visão, que a criança andava aprontando alguma coisa e acabou, dentro disso que ela aprontava, alguém pegou ela, né? Perfeito. Poderia ter. Como se fosse um justiçamento, algo nesse sentido. Mas aqui, nós só temos uma vítima, Bruno. Chama-se Ana Sofia. Doutor, pela sua experiência policial, quando o senhor ficou frente a frente, o senhor teve a oportunidade de ouvi-lo, fazer a oitiva dele. Quando o senhor frente a frente ficou com ele, o que é que o senhor sentiu do semblante dele? Esse fato é muito interessante, Bruno, porque eu conversei com ele apenas informalmente, em duas oportunidades. No primeiro dia que eu estive em Roma e antes da fuga dele. No primeiro dia que eu estive em Roma, quando ele me abordou, que ele me procurou... Ele foi procurar o senhor? Ele me procurou, porque eu estava em frente à casa dele, já medindo a altura do muro da casa, para ter uma ideia e comparar com a imagem que ainda não havia sido analisada, para saber se aquele suposto vulto realmente entrava na casa de número 192. Então, nós estávamos nas análises preliminares. E ele me abordou e disse... Já fizeram isso? Eu disse, pois não, mas nós estamos aqui numa força-tarefa e precisamos refazer tudo. E naquele momento ele começou a apresentar argumentos de vítima, com uma chancela, com um carimbo de inocente, apenas pelo fato de que na sua residência haviam passado cachorros treinados. Então ele dizia, já passou cachorro na minha casa, minha vida está sendo escancarada, eu acho isso um absurdo, a minha sogra está aí tomando um remédio controlado. Então ele, desde o início, adota a postura de vítima. Veja esse comportamento se repetindo agora com o suposto desaparecimento dele. Você é armado, doutor? Bruno, eu sou pago pelo contribuinte para não acreditar em coincidências. Doutor, eu estou agora com o Diego Lima, que é o meu colega de trabalho, que desde o início está nessa cobertura também. Ele gostaria de participar fazendo uma pergunta ao senhor Diego. Pois não. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui. A sua pergunta agora ao doutor Aldroville, que já te escuta bem, Diego. Bem-vindo, meu filho. Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde a toda a Paraíba. Boa tarde a doutor Aldroville Grise, parabenizar ele e toda a equipe da Polícia Civil da Paraíba que está trabalhando nessa investigação. Cumprimentar o empresário Fernando Salés da Serra, aqui em Bananeira, que está nos dando um apoio, forneceu até a pousada ali para a equipe da Arapuã, quando quiser ficar hospedado aqui nesse trabalho que a gente está fazendo de cobertura. Eu quero perguntar ao doutor Aldroville Grise, eu tenho duas perguntas. A primeira é o que faz o doutor Aldroville Grise ter certeza que o acusado ele fugiu, de que ele não surtou, enlouqueceu e está perdido. O que é que faz ele ter essa certeza? É a primeira pergunta, de que ele está escondido. A segunda pergunta é sobre a participação de terceiros que estavam na casa, como, por exemplo, a babá e a adolescente. Se ele já descarta ou se pode haver a participação dele. E ainda tem outra pergunta. É verdade que ele costumava ir de carro, de moto, e foi de carro para o trabalho? É verdade que ele ia ser por um caminho, foi por outro caminho? E é verdade que ele chegou atrasado no trabalho? Queria que o doutor puder responder. Primeiro, eu queria lhe parabenizar pela sua luta. Você está constantemente lá em Solânia e Roma,
Nós vemos o seu trabalho, somos testemunha. Queria também que você entendesse, né, que todo esse momento foi um momento de silêncio para que nós chegássemos aqui. Eu tenho certeza que você entende isso, compreende isso. E agradecer essa parceria, essa paciência. E em breve acreditamos que precisaremos, por estratégia da investigação, voltar a nos manter silentes. Voltar a nos concentrar nas investigações que, inclusive, estão acontecendo nesse momento. Diego, sobre a primeira pergunta, eu sou delegado de polícia, eu não sou médico, eu não tive contato com ele, eu não posso afirmar que ele teve qualquer surto psicológico ou psicótico. Eu tenho que me ater aos fatos nos autos do inquérito e aqueles informes que chegam à minha pessoa. Qualquer afirmação contrária a isso é sofisma, é ilação, não é comprovado. Então, sigamos à frente. Seguindo à frente, nós temos o quê? Um indivíduo que agora possui mandado de prisão temporária e está em local incerto e não sabido, está fora do distrito de culpa. Então, é um foragido. Ponto final. A sociedade paraibana tem que saber que ela possui um dever de colaborar com a polícia e informar qualquer dado sobre a localização de Tiago. Qualquer informação é importante nesse momento para que nós possamos localizá-lo e prendê-lo para poder auxiliar nas investigações. Sobre a segunda pergunta, em razão do trajeto que ele teria feito ao trabalho, isso está dentro da dinâmica da execução do crime. A Polícia Civil da Paraíba, por uma questão estratégica, nesse momento, mantém essas informações em sigilo, mas algo que já é de conhecimento coletivo é que ele realmente saiu de casa no carro. E a grande maioria das vezes, ele saía na motocicleta. Você me fez uma outra pergunta, Diego? Perdão, mas não Diego, me recordo repete, agora. por gentileza, a última pergunta para o sobre se o delegado já descarta uma possível participação nesse sumiço da babá, da esposa e da filha adolescente, que já está descartado ou ainda continua em investigação a participação de mais pessoas? Perfeito, Diego. Nós sabemos que estavam na casa no momento em que Ana Sofia entra, o senhor Tiago, sua filha de 14 anos e uma bebê de 2 anos. Ponto final. São 3 pessoas, 2 menores e um homem maior de idade. Nós avançamos passo a passo. O alvo agora, o suspeito principal agora é o Tiago. Nós queremos conversar com ele. Porque, por óbvio, é uma questão lógica, algumas informações são exclusivas dele. A polícia não trabalha com bola de cristal. Nós temos ferramentas, nós temos a capacidade de ter informações específicas que, inclusive, o próprio investigado e sua defesa nem imaginam. Mas a prisão de Tiago é de extrema importância para que nós avancemos. Eu vou dar um exemplo. A motivação do crime. Já perguntaram para a Polícia Civil qual seria a motivação do crime. Ora, a motivação de um crime é a cereja na receita de um bolo. Após concluir uma investigação, digamos, de homicídio, mesmo com a confissão do acusado, por vezes nós não chegamos a essa motivação, porque é algo intrínseco. Às vezes encontrando o corpo, com todas as provas, com tudo. Por quê? A confissão, ela nem sempre revela a verdade real. A confissão, como alguns depoimentos testemunhais, é por conveniência, mas principalmente a confissão. Ele vai dizer o que lhe interessa. Estamos num Estado democrático de direito. Inclusive, é oportunidade de defesa. Por isso que nós clamamos à defesa do senhor Tiago que, assim que souber sua localização, informe. É uma oportunidade também dele se defender. Por quê? Depois de ser acusado, depois de ser divulgado um mandado de prisão, esse indivíduo maior de idade foge.
Está claro agora que é uma fuga. O doutor Aldroville, o Diego permanece com a gente. Diego, você tem alguma outra pergunta para que eu possa fazer a próxima? Bruno, a última pergunta, e quero até agradecer ao doutor Aldroville, já que eu continuo aqui em Bananeiras, estou indo para Solânia agora, mas eu vou deixar minha pergunta no ar. Se o delegado tem a certeza já se ela está viva ou está morta, se ele tem, e se ele tem alguma pista de onde possa estar, viva ou morta, se ele já tem alguma pista. É a minha última pergunta e bom trabalho aí para você. Diego, a gente... É algo que, evidentemente, a Polícia Civil não quer, não é? Nós não desejamos de forma alguma que Ana Sofia esteja morta, mas é uma dedução lógica que, com o passar dos dias, essa tese se fortalece cada vez mais, infelizmente. Inclusive, o mandado de prisão temporária foi requerido com a fundamentação de homicídio com ocultação de cadáver. É um crime bárbaro, covarde. E sobre a localização, eventualmente, do corpo, Diego, nós temos uma ideia sim, mas nesse momento nós preferimos manter o silêncio até que não nos atrapalhe. O tempo já sangrou demais essa investigação. Nós agora precisamos estancar esse sangramento e pedir o auxílio da população para que nós curemos essa investigação com a prisão de Tiago. Diego, eu agradeço, nós agradecemos aqui a tua participação, inclusive fazer o registro ontem no rádio, na TV, e reforço as palavras também do doutor Aldroville, do seu empenho, do empenho deste programa, do Cidade em Ação, de toda a equipe, de fazer esse jornalismo investigativo, colaborando também com as investigações. Você está de parabéns com toda a equipe do Sistema Arapuã de Comunicação, sem incansável, no final de semana, nas madrugadas, sempre aí na cobertura desse caso. Obrigado pela colaboração conosco, Diego. Obrigado, um abraço e bom trabalho para você, Bruno, e para o doutor Aldroville, que eu estou na torcida para que o desfecho venha o mais rápido possível. Nós vamos aqui só mais algumas perguntas para finalizar com o doutor Aldroville. Inclusive dizer que estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil. Só de forma simultânea no YouTube, estamos com quase 5 mil pessoas só no YouTube, sem falar com a nossa grande audiência na TV, na plataforma tradicional, as TVs da Paraíba inteira, as residências que nos acompanham nesse momento no desdobramento do caso Ana Sofia. Doutor, no início, dia 4, a informação chegou à imprensa no dia 5 de julho, era só um desaparecimento. Começou o desaparecimento para lá, desaparecimento para cá, e aí nós observamos, tem as imagens do açude sendo esvaziado, uma força-tarefa foi montada dentro da escola. Olha aí, ó, essas imagens aqui, quando você faz uma retrospectiva do caso, você vê tudo isso daqui, ó, da retrospectiva. Quem não se lembra do açude que foi secado, da escola que foi ocupada, das aulas que foram suspensas? Eu pergunto, dessa parte inicial da investigação, o que é que pôde ser colhido e descartado para o avanço e chegar até essa fase? Perfeito, Bruno. Muito importante sua pergunta. Esse trabalho que você está vendo agora em casa fez parte da primeira fase, não é? Primeira fase, uma fase de busca. Inicialmente, a busca por uma criança perdida, desorientada, machucada, que poderia estar em algum lugar, não é? Depois evoluiu-se para a busca por um corpo e dentro dessa evolução pela busca de um corpo, deu-se a ideia de procurar nos mananciais de Roma, que não é apenas esse. Quem não teve contato com a localidade não sabe que lá são criados peixes, não é? Tem a cultura de criação de peixes e tem diversos mananciais. Esse é um deles. Entretanto, esse aqui tem uma particularidade porque é caminho de um dos trajetos que ela fazia eventualmente para ir para casa. Você pode ver, tem até nas imagens um pequeno caminho aí. Só que não fazia mais sentido essas buscas. Você pode ver que praticamente estão aí apenas populares, apenas alguns bombeiros para garantir a segurança das pessoas. Por quê? Porque inicialmente, se a criança estivesse embaixo d'água, por uma questão
física e biológica da decomposição do corpo, gases na região abdominal dela teriam erguido ela para a superfície. Uma questão natural, né? Natural. 72 horas no máximo. Natural. Mas cogitaram a possibilidade do corpo... Ó, observe, ó, muita lama. Muita lama. Essa lama aqui é o que nos faz, é um dos indícios que nos faz ter certeza que ela não passou aqui, além das câmeras e as 4 testemunhas. Ela não viria por aqui. Ela viria pela rua normal, descendo, e aí seria registrado a imagem dela por um mercadinho que tem já quase próximo à rodovia estadual. Enfim, mesmo assim, foi-se cogitada a possibilidade de, junto ao corpo dela, ter sido amarrado algum peso. Pedra, alguma coisa. Perfeito. Estaca. O Corpo de Bombeiros foi acionado, um trabalho excelente, Bruno. Uma técnica, precisão, parabenizar aqui todos os bombeiros. E eles fizeram um arrasto pelo fundo do manancial. É uma técnica em que mergulhadores vão até o local e passam metro a metro no local para ver se tem algum objeto no fundo. Foi achado de tudo, menos a criança. Mesmo assim, as pessoas mas duvidaram do trabalho dos bombeiros, um trabalho técnico preciso. Mesmo assim, as pessoas, pode ser que não tenha encontrado, pode ser que tenha picotado, pode ser que tenha dispensado num local assim, todo picotado, corpo. Populares deram a ideia de sangrar o açude. Como o proprietário já tinha a ideia de esvaziar esse manancial, foi permitido que as pessoas abrissem esse espaço e descesse a água. Mas os próprios bombeiros já falavam tecnicamente que aquilo não fazia sentido. Então, a cada instante, essa tese ia sendo descartada. Descartada. Só se concretizando. E a técnica e precisão do corpo de bombeiros nos deu a segurança de que Ana Sofia está num local privado, um local muito bem escondido, porque toda essa área, Bruno, foi pesquisada metro a metro, com varas de aço sendo enfiadas ao solo em busca de um solo mais solto. Foi feito todo o serviço com cães farejadores de rastro do odor da criança, de rastro de cadáver. Isso foi feito na casa do suspeito também? Debaixo do cimento? Tudo foi feito nas paredes? Também. Isso mostra que, eventualmente, dentro daquela dinâmica do crime, Ana Sofia ficou ali provisoriamente. Olha, nós já estamos aqui caminhando para o final da entrevista. Nós temos agora 4.900 pessoas apenas no YouTube. Inclusive, eu queria abrir para pelo menos uma pergunta, contemplar os nossos telespectadores das redes sociais de todo o Brasil. De onde é que você está acompanhando agora o nosso programa? Apenas uma pergunta do YouTube. Vou colocar aqui, por gentileza, as pessoas que estão nos acompanhando, já para agradecer ao doutor Aldroville pela entrevista conosco. O YouTube da TV Arapuã, ao vivo em todo o Brasil. Se você tem alguma pergunta a fazer, a gente vai liberar uma pergunta agora para ser feita ao doutor Aldroville, já para finalizar aqui a entrevista com ele, nesse momento, no Cidade em Ação Especial desse sábado, da sua TV Arapuã, conversando com o doutor Aldroville Grise, que integra essa força-tarefa. Coloca, por gentileza, aí, Dayana, aqui nas últimas. Você coloca no... Qual é a pergunta? O juiz pode expedir também a quebra do sigilo do telefone desse advogado, embora eu não tenha ciência dessa possível estratégia. Será? É a Sônia Maria que faz essa pergunta. Pronto, foi a pergunta que a Sônia fez. Dona Sônia, é um assunto extremamente delicado. É possível, sim. Qualquer cidadão brasileiro pode ter os seus sigilos quebrados. Mas, como você mesmo disse, apenas mediante uma ordem de um juiz. Isso é uma reserva de direito constitucional. E aqui eu estou falando sobre a lei. Agora, sobre o mérito da pergunta, é uma estratégia de investigação. Nós estamos cientes dessa possibilidade. Entretanto, no outro lado da balança, nós respeitamos o direito de defesa do suspeito e, inclusive, o sigilo
do advogado, né? Nós respeitamos muito o causídico que está atuando no caso. Abraçando a todo o Brasil que nos acompanha pela rede social, o pessoal da produção me pede para fazer só mais uma pergunta, é que a da Rafaela Nóbrega, a última, prometo ao senhor, doutor, devido ao seu tempo, ela tem a possibilidade de ter saído viva do carro? A polícia trabalha com essa possibilidade? Eu acredito que essa telespectadora já está falando após ela ter saído de casa, né? Ter sido retirada de casa. Bruno, a gente não descarta nenhuma hipótese, mas como eu falei antes, respondendo ao próprio Diego, essa dinâmica dos fatos, de como se deu, é importante que nós nos mantenhamos em silêncio para que possamos avançar nas investigações. É uma estratégia, eu peço a compreensão. Doutor Aldroville, em nome do... Eu quero mais uma vez agradecer a todo o pessoal. Dá um oi da sua cidade aí, onde é que você está acompanhando. Coloca só o nome da cidade aí, por gentileza. A cidade que você está acompanhando no meu Brasil. Alô, você que está acompanhando no YouTube. Qual cidade que você está me acompanhando aí, ó? Olha só a quantidade aqui, ó. Vamos começar. O pessoal está acompanhando em Bahia. Alô, Bahia, um grande abraço. Ubatuba, São Paulo, parabéns pela equipe da TV e a todos os policiais desse caso. Ao pessoal que está nos acompanhando agora, quem mais? Serra Redonda, muito obrigado. Petrópolis, Rio de Janeiro também. Bairro dos Funcionários 1 em João Pessoa. Quem mais está nos acompanhando aí? Novos comentários, por gentileza. Vamos lá, coloca novos com Fernando de Noronha, Neto Lira, um grande abraço. Santa Catarina, Renata Diniz, de Ijataí, Santa Catarina, muito obrigado, um grande abraço para você, minha amiga. Olha só, Alhandra, muito obrigado. Fortaleza, Passa e Fica, Rio Grande do Norte. Um abraço ao pessoal de Cuité, Paraíba, Itaporanga, no meu sertão da Paraíba, Pintibu, Nova Cruz, Rio Grande do Norte, muito obrigado pela audiência. Os brasileiros também que estão fora, que moram em outros países também, como é o caso da dona Laudete Rocha, que está em Portugal, muito obrigado. Verônica está no Guarujá, em São Paulo, obrigado. Sapé, olha só, Caldas Brandão, Bahia, obrigado pela audiência. Brasília, um abraço a todos vocês. Doutor Aldroville, meu muito obrigado ao senhor pela atenção, pelo compromisso que o senhor sempre teve em toda a sua trajetória policial, o senhor que passou a integrar essa equipe pela sua expertise policial. Em seu nome eu quero abraçar todos os delegados, a Força Tarefa, abraçar e agradecer também ao doutor André Rabelo, delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, que sempre está à disposição. A orientação dele também é essa para toda a equipe da PC e a Polícia Civil em mais um caso avançando com a responsabilidade. O doutor Aldroville aqui citou diversas novidades e quem entende um pouco da área do direito, inclusive os advogados, viram que a Polícia Civil, durante toda essa investigação, teve diversas razões para pedir a prisão do senhor Tiago, mas só pediu exatamente no momento para não cometer nenhuma injustiça e nenhuma irregularidade contra ele. Então, ao senhor, muito obrigado também por ter vindo aqui, mesmo no dia de sábado, veio aqui nos atender. Obrigado, doutor Aldroville. Pois não, Bruno, a Polícia Civil que agradece o espaço cedido, como você mesmo comprovou, a capilaridade da emissora, muito importante isso, para que nós possamos divulgar as informações e principalmente solicitar à população que colabore com informações sobre a localização do suspeito, que a imagem dele seja divulgada, que a população possa ligar para o 197, a ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Queria agradecer, Bruno, a doutor André Rabelo, delegado-geral da Polícia Civil, que com uma visão técnica e estratégica reforçou essas investigações e permitiu que eu participasse dessa força-tarefa. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está em Roma, pois nesse momento policiais como Dr. Diógenes, seccional, Dr. Pablo, delegado aqui comigo, assina o inquérito, estão lá fortes, aguerridos, os outros guerreiros investigadores que por uma questão de sigilo não posso divulgar os nomes. Agradecer a todos vocês, minha gratidão pelo empenho, pelo esforço. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar na verdade e a sociedade paraibana continuará garantida com sua tranquilidade ao saber que esse indivíduo estará atrás das grades. Como o doutor Aldroville bem falou, essa investigação que conta com um time,
que muitas vezes nós não observamos por uma questão de estratégia da polícia, de não mostrar os seus homens, além do doutor Aldrovílio, o doutor Diógenes, o doutor Pablo, também o doutor Luciano, esses 4 delegados que estão empenhados diretamente nessa situação, com todo o aval da Delegacia Geral, através do doutor André Rabelo. Doutor, obrigado, um grande abraço para o senhor. Nós agradecemos. Muito obrigado. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já. Não sai daí. Cidade em Ação, TV Arapuã. Cidade em Ação.